Claro, a brincadeira do esquecimento que eu fiz tem a ver com o nosso tema de hoje. Aquelas coisas difíceis de esquecer. Aliás, uma teoria antiga dizia que nós já nascemos com um processo seletivo. Ou seja, nós temos capacidade de assimilar e de guardar o que queremos e de apagar o que não queremos. Será que é assim mesmo que acontece? Pesquisas e teorias mais recentes já confirmaram que não é bem assim. Que alguns fatos, pessoas e passagens das nossas vidas que às vezes queremos esquecer, não são esquecidas. Mas por quê? E alguns estudiosos afirmam que mesmo que nós achemos algo, vamos dizer, inconveniente, triste, muitas vezes não é apagado justamente para nos levar à reflexão. E para refletir comigo, estão presentes ao bate-papo mais gostoso das noites da TV brasileira, como eu sou cabotinho. O artista plástico Israel Kislansky, esse bonitão que está no seu vídeo. O superintendente da nossa Gazeta FM, meu velho amigo Beto Rivera. Boa, bonitão. E quem muito me honra com sua presença, o secretário do Estado da Cultura, André Matarazzo. Obrigado. Estou muito bem acompanhado. Fala a verdade. Começo contigo. Beto, como é que vai a programação da nossa Gazeta FM? Muito bem. A gente está em primeiro na Zona Sul, a gente está entre os 5 melhores e estamos tocando uma música que foi sucesso com você, né? Ah, com o Daniel. Com o Daniel. O Daniel regravou agora. Eu amo amar você. Eu amo você. Olha aí, criançada, produção, tem que trazer o Daniel aqui, porque está cantando a minha música, é o Daniel. Entrou agora. É isso aí. Entrou agora. Tá tocando muito, já ouvi no rádio também. Mas nós estava falando justamente disso, do clipe, né? Tem até um clipe teu no YouTube. E o som da tua gravação tá muito boa. Muito boa. Ainda? Original. Muito boa. Bom, muito boa. nada é perfeito. É impressionante como o tempo passa, assim, as pessoas tentam fazer cover, que na realidade é um cover, né? O secretário e eu estávamos falando agora há pouco disso, de cronologia. Eu tento esquecer, mas não consigo. Não, e você no clipe? Tem que passar aí quando tiver a oportunidade. Porque o clipe, é fantástico, é fantástico. Fantástico de ver. Você viu, né? Eu vi um de 67. Então. Hoje à tarde, inclusive. Tá bem. Mas é impressionante como as coisas assim acontecem, né, na vida da gente. Jael, eu dei uma olhada no teu livro. O Márcio Tavolari, quero te apresentar ele, Márcio Tavolari. Esse aqui? Márcio é o diretor. E ele disse, meu Deus, que capa. Isso é um trabalho dele? Eu disse, eu já tinha lido, dei uma sapeada no seu livro. E ele disse, que coisa linda. Eu disse, vou perguntar para ele em quem ele se inspirou, quando ele começou com essa história de escultura. Quando foi? Na verdade, a escultura veio depois, eu já era artista plástico. E a escultura surgiu em 90, comecei a fazer de uma forma realmente despretensiosa. E ela foi tomando espaço. Já a partir de 2000, eu estava completamente envolvido com ela. Há mais de 20 anos estou trabalhando com fundição de metal, né? Com esculturas em metal, né? E agora eu estou bastante envolvido nessa história. Para você, muito bem. Tem uma pessoa... Não se inspirou em ninguém? Eu acredito que eu me inspirei nas mulheres, que são o tema básico das minhas esculturas. Algumas obras suas? Aqui. Perfeito. Aí é uma exposição, né, que está agora na Caixa Cultural da Sé, aqui em São Paulo, já em cerâmica, né? Está em cerâmica. Mas muita coisa de anatomia humana, né? Eu realmente sempre gostei de trabalhar o corpo, mesmo antes da escultura, como pintor, né? E realmente a argila leva você ao corpo e eu acabei me especializando nisso. E são deficientes visuais? Exatamente, eu recebi a Associação Lagamara já algumas vezes. O Vitor era muito amigo meu, o Vitor. Perfeito. Que foi o fundador, né? Exatamente, e esses em especial são associados que também são escultores. Então também fazem cursos de escultura e aí estão bem próximos dessa realidade. Secretário, qual é a maior preocupação da sua pasta, ou seja, a política cultural no nosso Estado? É uma preocupação que o governador Alckmin compartilhou comigo quando me convidou para ficar, que é dar acesso à cultura de qualidade àqueles que não têm cultura, seja pela distância
no interior, por exemplo, seja pelo poder aquisitivo. Você conhece São Paulo, Rony, bem, você sabe que aqui você tem... São Paulo não fica atrás de nenhuma capital do mundo. Nova York... Seguramente não. Que não é capital, mas nenhuma cidade importante na cultura do Nova York, Londres, Paris. Mas você vê que ela está muito concentrada na região central da cidade de São Paulo, no centro expandido. E você, quando vai para o interior, você tem pouca infraestrutura para os grandes eventos de qualidade, para as grandes exposições de qualidade, como também a periferia de São Paulo, da cidade, né, os bairros mais distantes. E isso é uma prioridade, então, que o governador Alckmin me mostrou e que eu não tenho a menor dúvida, é o que nós estamos fazendo. Agora mesmo estava chegando de Itaquera, me contou que da Zona metrô, Leste. em 20 minutos estava aqui. Rapidíssimo, é uma beleza, mas onde nós estamos fazendo as famosas fábricas de cultura, que são o equivalente ao SESC, vamos dizer, de grande qualidade, seja no prédio, seja na programação, com o conteúdo dela é todo de formação cultural para crianças e adolescentes. Olha, nós até somos suspeitos, pelo menos nós aqui, nós três somos suspeitos porque entendemos que jamais em nosso país a cultura teve a preponderância de preocupação por parte da autoridade política, né? Então, nunca foi prioridade. Agora, quando alguém... E nós trabalhamos com comunicação. Então, quando a gente ouve falar em cultura, ficamos todos alegrinhos, queremos ajudar, queremos fazer, queremos deixar à disposição. É verdade. Enfim, é o nosso ofício e, em função disso, nós acompanhamos bastante a sua pasta. E eu, pessoalmente, vou dizer, parabéns. Muito obrigado. Você sabe, só completando, você que foi um grande cantor da minha infância, da adolescência, diria, né? Não tanto da infância, e todos aqui são ligados à cultura. Sabe que o Estado de São Paulo, esse ano, tem um orçamento de R$1 bilhão para a cultura, para a Secretaria de Cultura, o maior da história. Meu Deus! E é o equivalente ao do Ministério. Só em música, Rony, que é a sua atividade, entre o Projeto Guri, com 50 mil crianças, por exemplo, o Estado investe todo ano 170 milhões de reais. Já trouxemos o Projeto Guri aqui ao programa. Vamos dizer, eu diria que o governo do Estado tem dado uma prioridade grande à cultura como elemento transformador das pessoas que ela é. Perfeito, perfeito. Bom, vamos lá para as nossas perguntas. Vamos começar. Vamos. Bonitão, você também, Bonitinha, não adianta negar o passado, como eu estava tentando esquecer do meu, mas sem história o homem não é nada, nem pela metade ele é. Agora, as lembranças sempre fazem, de certa forma, que a gente traga de volta pessoas ou coisas que estão longe, ou cronologicamente, ou mesmo em distâncias mensuráveis, sei lá, para perto de nós, através do nosso pensamento. Agora, se esquecer fosse fácil, pode ter certeza, as lembranças não existiriam. Você concorda, Beto? Concordo, lógico. É uma coisa natural, assim, mas eu acho que, de repente, às vezes você lembra de coisas boas e de coisas ruins, né? É mais fácil a gente lembrar de coisas boas, mas eu não sei por que as ruins, às vezes, insistem em ficar no teu pensamento. É uma coisa que até os filósofos, os escritores, eles insistem nessa teoria, né? A teu lado, que é a música. É como perfume. Você ouve uma música antiga, você se remete a uma época... Ai, como eu era feliz, ou ao contrário. Te transporta. Transporta. Eu acho que é por aí. Você concorda nessa história que eu acabei de contar aqui, não? Eu acredito que sim. Eu acho que tudo que a gente vive, a gente guarda, sem dúvida, de alguma maneira. Agora, certas pessoas carregam mais o que viveram de positivo, outras realmente são um pouco mais amargas. Eu acho que muitas vezes a gente passa por tantas histórias difíceis e depois que passaram, elas se tornam pequenas e vai muito do espírito de seletivo de cada um, do chip de cada um. Eu, graças a Deus, tenho um chip mais pro positivo, eu guardo muita coisa positiva. Que as coisas ruins te sirvam de exemplo, de modelo, até como referência para saber o quanto boas são as outras, né? Correto. Mas não dá para viver em cima delas. Não. Efetivamente, não você tem que mandar a bola para frente. Isso. Né? Eu anotei aqui uma série de frases célebres sobre esse nosso assunto. Achei que a gente devia, sei lá, desenvolver a nossa conversa em cima disso. Eu quero aproveitar, então, para conduzir nosso papo através dessas frases.
E um dos nossos mais expressivos, vou falar de vários, né? Um dos mais expressivos escritores contemporâneos, que é o Fernando Sabino, por exemplo, que eu gosto muito. Minha iniciação praticamente na literatura contemporânea foi através dele, né? Ele diz o seguinte sobre esse tema, presta atenção, anotei isso aqui, ó. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Você já conhece. Vocês acham que essas coisas, esses momentos marcantes da nossa vida são mais fáceis de serem lembrados ou não? Assim, a gente tem pessoas, né, que tem frases, que nem a do Fernando, que falam que as coisas boas e lindas da vida é o que é o mais importante, porque você não toca e você não vê, você sente com o coração. Claro. Que é Charlie Chaplin, eu acho. Chaplin. Então, são coisas que a gente sente isso, né? Que é a intensidade do tempo que dura aquele sentimento, né? Aquele momento. E não o valor das coisas assim, né? Que nem ele fala coisas são coisas, apenas custam, né? Eu acho que é isso. Já o Oscar Wilde falava o seguinte, que os momentos de irracionalidade é que podem chegar a ser os mais bonitos da vida. Também. Qualquer coisa. Também. Olha, não sei se os mais bonitos, mas os mais gostosos provavelmente são. Ai, que bacana isso. Isso sem dúvida. Ai. Vocês não jantaram ainda. Isso aqui é uma pequena entrada que o Mário fez. Depois nós temos ali muita coisa. O passamilho, que tá ali, enfim. Não vai deixar passar muito, não, né? Não, tá rapidinho. Porque esse forno, às vezes, ele nos prega peças, viu? Não, mas tava no forno, eu vou terminar aqui. Bom, tô com outra frase aqui. Tô com um monte de frases. A outra é a seguinte. Acho que é uma das mais importantes do século XX. Eu acho que essa alemã, para mim, é uma das mais importantes filósofas do século passado. Eu falo século passado, meu Deus. Nasci no século passado. A alemã Hannah Arendt, ela diz o seguinte: há uns que nos falam e não ouvimos. Há uns que nos tocam e não sentimos. Há aqueles que nos ferem e nem cicatrizes deixam, mas há aqueles que simplesmente vivem e nos marcam por toda a vida. Por que será que a gente não consegue apagar esses momentos nem sempre felizes? Eu acho que de repente a gente apaga, né? O tempo vai diminuindo aquilo que você sentia, né? Porque o amor, Vinícius, né? O amor eterno, é impossível de acontecer, não dura por uma eternidade, é muito difícil. Eu acho que mesmo as coisas ruins, você pode não esquecer, mas a dor vai diminuindo, né? Talvez seja isso. A dor vai diminuindo. Mas esse tempo aí é terrível, hein? É terrível, mas a vida é isso, né? É o que nos faz racionais, eu acho, todas essas coisas, sentir, sofrer, ter alegrias, ter tristezas, inclusive como parâmetros dos contrastes. Né? Você não vai saber o que é felicidade se não tiver momentos de infelicidade. Obviamente. É evidente, você não tem referência nenhuma. Né? Você precisa ter. Mas eu acho que aí a cabeça da gente, quer dizer, o cérebro da gente sabe dosar isso direito no sentido de a dor vai até um limite, ela te afeta cada pessoa de uma forma diferente. Você vê que sofrimento nunca é igual para todo mundo, né? Determinadas coisas trazem sofrimentos, mas cada pessoa reage de um jeito. E eu acho que aí a sua vida interna faz com que você reaja ou torne, pelo menos, razoavelmente suportável. Para muitas pessoas, não, né? Não, é tão insuportável que elas vão às últimas consequências. Exato. Mas acho que a Mas nossa é difícil, mente consegue né? Eu fiz uma entrevista uma vez com o Roberto Carlos e eu pedi para ele explicar o que é o amor, por exemplo, né? Esse sentimento que mexe tanto com a gente. E o Roberto falou para mim o seguinte: o amor, como é que eu posso falar para você do amor, Roberto? É o seguinte: duas pessoas se gostam, uma deixa de gostar da outra. A que deixa de gostar ainda tem aquele carinho muito grande, né? Tem aquele carinho. E sofre porque vê a dor da outra que se sente rejeitada, que se sente preterida, né? Eu achei aquilo, assim, como definição, uma coisa
aceitável quando ele comentou isso. Que é teu contemporâneo, né? Você vivia dando nele, entendeu? Naquela época, né? Coitado de mim. Coitado não. Você vivia dando nele. Tanto que ele brigou um bocado pra, entendeu? Deus meu. Deus meu, a gente está indo numa outra história agora. Numa história musical, que é uma lembrança. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Que é uma lembrança. Nem sempre tão feliz. Você não teve... Nunca te ocorreu, nunca você... Por exemplo, os perfumes ou os cheiros não te remetem a momentos maravilhosos? Mas lógico. Ou imagens. Memória olfativa é importantíssima. Importantíssima. Que te transportam para momentos ótimos ou desagradáveis conforme você viveu. Exatamente. Já falta você não fala nada, então eu tenho aqui um texto para você, que é uma frase bastante curiosa de um músico, que é o guitarrista, o Rodrigo Amarante, ex-integrante lá do Los Hermanos, não sei se você conhece a Manu, o Beto conhece bem. Ele diz o seguinte: não sei, mas sinto que é como sonhar, que o esforço para lembrar é a vontade de esquecer. Olha que legal. É verdade, o esforço para lembrar. Para esquecer, eu acho o seguinte, a gente vive muito de memória. É aquela força que a gente faz para nos lembrar de alguma coisa que, na verdade, é a vontade de esquecer. Será que é isso? Eu não sei. Eu também não. Eu diria para você o seguinte, eu acho que a gente vive muito de memória, a memória é tudo. A gente faz as coisas muito em função daquilo que a gente almeja, aquilo que a gente almeja é um pouco tudo que a gente pensou, viveu. Eu acho que essa coisa da memória, ela está muito ligada dentro da própria... de tudo que a gente faz hoje, mesmo que a gente planeja no futuro. Eu acho que sem memória não se vai para lugar nenhum, né? Então ela vem com tudo, com o que é de bom, com o que é de ruim. Agora a cabeça da gente é realmente seletiva. E você conhece pessoas que passaram coisas muito trágicas e que superaram, esqueceram, botaram uma pedra em cima, e pessoas que fazem daquilo um instrumento para lembrar, para guardar, que escreve aquelas coisas todas. Eu acho que ela de uma forma mais assim, um pouquinho mais filosófica, eu acho que a memória está permeada no próprio presente e principalmente no futuro, no que a gente vai construir. Né? Essas coisas de fato se embolam, se misturam. Você tem razão. Se misturam. Aqui tem do nosso saudoso, inesquecível sociólogo, Herbert de Souza, o nosso Betinho, que costumava afirmar o seguinte: olha, essa frase do Betinho eu acho muito legal. Quem fica na memória de alguém não morre. Isso é maravilhoso. Como ele mesmo ficou nas nossas memórias, né, o Betinho? Será que a lembrança de fato imortaliza, pode imortalizar um homem? Ou sei lá, porque nós vivemos uma sociedade desmemoriada, de forma mais simplista é isso, né? Isso acho que, aliás, das coisas